Pessoal, vamos à nossa segunda historinha. Meu nome é Henry Fiorenza, eu sou do canal Petrofoco, um canal que foi criado para ajudar as pessoas a se qualificarem profissionalmente, a transmitir confiança e conteúdos para que elas possam ter mais chance de passar num concurso, como o da Petrobras, por exemplo, e de outras empresas de petróleo, além de outras. Né? O concurso ele tem muita coisa em comum. Né? Concursos distintos têm coisas em comum, né? Assim como vagas distintas dentro de uma mesma empresa, eu posso estar fazendo prova para administrador ou para engenheiro, né? Eu tenho tem coisas que são comuns, né? Essas duas provas tão distintas, né? Então, alguns conhecimentos que a gente passa aqui e dicas e tal também valem para concorrer para Polícia Federal, para TST, enfim, para concursos de prefeitura, concursos do Poder Judiciário, enfim, né? Mas vamos lá. Não sei se eu falei, é que meu pai também já trabalhou na Petrobras, né? Para vocês terem ideia, ele entrou na Petrobras no ano que eu nasci, em 1974. Né? Ele passou em primeiro lugar no concurso, né, que ele fez. Né? Ele fez o concurso de operador na Refap, refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Na época, meu pai trabalhava numa farmácia, né, e estava começando um curso de engenharia mecânica na Unicinos, que é uma excelente universidade lá em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, né, lá na região metropolitana de Porto Alegre, né? E minha mãe ficou sabendo que a Refap, né, que é a refinaria, tinha aberto um edital, né, para o concurso, né, e ficou enchendo o saco do meu pai, né, para ele fazer a prova até que ele foi fazer. Tá? Ele não acreditava que tinha condições de passar, né, numa prova tão concorrida. Né? Isso aí foi lá em 74, há quanto tempo faz, né? Mesmo assim, minha mãe insistiu até que ele, né, até cansou ele, né? Ele foi, né? É, um dos argumentos, minha mãe estava grávida, né? Daqui a pouco eu ia nascer, né? E, tipo, ia precisar de dinheiro, né? Porque ia precisar de educação, médico e tal, ia ter mais despesas que não existiam antes e iam passar a ter. Então, né, ele foi fazer a prova mesmo sem muita confiança. Né? E naquela época o formato da prova era diferente, né? Por exemplo, eu sei que ele me falou, né, que eram duas etapas, era uma etapa eliminatória e uma classificatória, desculpa, uma eliminatória e uma eliminatória barra classificatória. Né? Ou seja, quem não fosse eliminado na primeira, vai para uma segunda etapa e tal. E quando passasse, ia para um curso de formação e não tinha salário, não tinha nem contrato de trabalho na época, né, assim que passasse no concurso. Iria para um período de experiência, né, no qual ele nem tinha salário, ele tinha uma ajuda de custo. Né? E quando ele passou na primeira fase, aí ele se empolgou. Né? E aí que ele começou a estudar. Né? Bom, que mais? Outro obstáculo, né, é que meu pai estava focando nas dificuldades e não nas facilidades. Né? Ele não, além de falta de confiança, ele estava dizendo, mas se eu passar, não sei o quê, será que isso aí vai ajudar? Ele estava focando nas dificuldades. Né? Mas cedeu aos argumentos da minha mãe, né, que, diga-se de passagem, sempre teve muito bom senso. Né? Beleza. Quando ele passou na primeira etapa, então, como eu já falei, ele se empolgou e decidiu estudar. Resumindo, acabou passando em primeiro lugar na prova. Né? Depois disso, trabalhou por 4 anos na refinaria. Né? Até que foi convidado, junto com vários outros colegas de refinaria, né, para sair da Petrobras e trabalhar no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Então, eu morei 4 anos na Bahia. Dos meus 3 aos 7 anos, eu morei na Bahia. Né? Onde o novo complexo industrial estava sendo instalado, né? o polo petroquímico lá de Camaçari. Nessa altura, ele já tinha largado o curso de engenharia, pois como operador, trabalhando em turno, ele ganhava praticamente a mesma coisa, né, do que um engenheiro que trabalhava no horário administrativo. Né? Ele trabalhou, como eu já disse, 4 anos na Bahia. Né? Nesse período eu morei 6 meses em Salvador, 1 ano e meio em Alagoinhas e 2 anos em Nova Dias d'Ávila. Né? Bom, de volta ao Rio Grande do Sul, ele foi trabalhar na estatal Copesul, né? E a gente voltou a morar em Canoas. Muito tempo depois, né, quando eu já estava formado, depois de quase ter caído no golpe do anúncio, esse do vídeo anterior aí, que vocês devem ter assistido, se não assistiram, por favor assistam, vocês vão achar interessante. Né? Minha mãe, sempre ela, né, ficou sabendo do concurso Petrobras que ia acontecer em junho de 2000. Eu tinha 1 ano e meio de formado, né? E esse concurso após um período de 10 anos sem concurso. Né? Como meu pai, eu argumentei com ela que não deveria ser uma prova fácil, né?
que eu não sei se ia passar, não fiquei muito empolgado, né? Ademais, né, eu estava trabalhando na obra da fábrica da GM em Gravataí, e eu tinha uma proposta, né, da GM em Gravataí, inclusive a cidade que eu nasci, tá, lá no Rio Grande do Sul. E eu tinha uma proposta de trabalhar na fábrica da Peugeot, em Porto Real, né, que fica no Rio de Janeiro, né, perto de Resende. Eu morei um tempo em Resende ali, né, famosa pela AMAN, né, a Academia Militar das Agulhas Negras. Bom, aí o que acontece? Eu estava satisfeito com o meu trabalho. Eu tinha boas perspectivas, né, de continuar na área de automobilística, né, que é o sonho de 9 entre 10 engenheiros mecânicos, né, trabalhar nessa área. Mas minha mãe, mais uma vez, insistiu, incansável, né, insistiu até me convencer a fazer a prova. Beleza, fui. Ela, inclusive, me levou para fazer a prova. Caiu um dilúvio lá em Porto Alegre, eu fiz na PUC, no prédio da PUC, lá na Ipiranga, lá em Porto Alegre. E caiu um dilúvio naquele dia. Era inverno, estava frio, né, estava chovendo muito. Minha mãe me levou para fazer a prova, né. E cá estou eu, com 22 anos e meio já de Petrobras, né. Eu larguei uma carreira que começou com obras mecânicas e treinamentos para equipes de operação na indústria automobilística, né, o que é o sonho de muitos estudantes que entram, né, todos os anos nos cursos de engenharia mecânica, para apostar no desafio de aprender uma área totalmente nova e trabalhar na maior empresa do Brasil, né. Eu sempre contava a história para os meus alunos de engenharia de petróleo, né, na época que eu dava aula, né, e frequentemente eles pediam o telefone da minha mãe, né, porque queriam falar com ela para pegar uma dica com ela, né, que tão boa influenciadora ela foi aí no histórico dela, né. Enfim, né, para quem, fazendo propaganda aqui da minha mãe, né, ela tá quase para